Meus amigos chegaram para mim e me lembraram do plano. O plano? Você sabe, Spike. O plano? Ah, sim, o plano. Já tínhamos falado daquilo meses antes, mas agora eu não tinha certeza. Eles faziam pressão. Você vai à guerra, vai ficar cara a cara com a morte. Sim, valeu por me lembrar. Você tem o dever de viver agora, aproveitar o dia. Aproveitar o carpe diem. Ok. O quê? Carpe diem. Aproveitar o dia. Ah, então são duas formas de dizer a mesma coisa. Vegas, Spike, lembra? O plano? Sim, o plano, mas me parece arriscado. Aproveitar o dia, entendi. Eu tinha tido uma experiência pouco antes que me levara a pensar que eles não estavam completamente enganados, que carpe diem não eram palavras vazias. Ao jogar polo no Brasil naquela primavera, para angariar fundos para a Centebale, eu tinha visto um jogador sofrer uma queda dura do cavalo. Quando menino, tinha visto meu pai sofrer aquela mesma queda, o cavalo desmoronando, o chão ao mesmo tempo batendo nele e o engolindo. Eu me lembro de ter pensado: por que o papai está roncando? E então alguém berrou. Ele engoliu a língua. Um jogador que pensou rápido saltou do cavalo e salvou a vida dele. Relembrando esse momento, inconscientemente, agi da mesma forma. Saltei do cavalo, corri até o cara e puxei sua língua para fora. O homem tossiu, voltou a respirar. Tenho quase certeza de que fez um cheque vultoso para Centebale naquela tarde. Mas igualmente valiosa foi a lição. Carpe seus, diems, enquanto é tempo. Portanto, disse aos meus amigos: Ok, Vegas, vamos lá. Um ano antes, após os treinamentos em Dilla Band, eu e meus amigos alugávamos Harleys. Fomos de moto de Fênix a Vegas e a imprensa nem ficara sabendo. Então agora, depois de um fim de semana de despedida de Cressida, fui para Nevada para repetir a experiência. Nos hospedamos até no mesmo hotel e todos dividimos as despesas da mesma suíte. Ela tinha 2 andares, interligados por uma escada suntuosa de mármore branco, por onde parecia que Elvis e Wayne Newton desceriam de braços dados. Mas ninguém precisava usar a escada, porque a suíte também tinha elevador e mesa de bilhar. A melhor parte era a sala de estar. 6 janelões com vista para a Strip e, de frente para os janelões, um sofá baixo em L, de onde se podia olhar a rua, ou as montanhas ao longe, ou a TV de plasma acoplada à parede. Quanta opulência! Já entrei em alguns palácios na vida, mas aquela suíte é que era suntuosa. Na primeira noite, ou na segunda, tudo é um borrão neon. Um pediu comida, outro pediu coquetéis. E todos sentamos e tivemos uma conversa barulhenta para nos inteirarmos da vida uns dos outros. O que tinha acontecido com todo mundo desde a nossa última viagem a Las Vegas? Então, Tenente Gales, ansioso para voltar para a guerra? Eu estou mesmo. Todo mundo ficou espantado. Jantamos em uma churrascaria e comemos feito reis. Contrafilé, 3 tipos de massa, um ótimo vinho tinto. Depois fomos a um cassino. Jogamos 21 e roleta. Perdemos. Cansado, pedi licença e voltei para a suíte.
Sim, pensei suspirando. Ao me enfiar debaixo das cobertas, sou esse cara que vai para a cama cedo e pede para as pessoas não fazerem barulho demais. Na manhã seguinte, pedimos o café da manhã e Blood Marys. Fomos todos para a piscina. Era temporada de festas na piscina em Vegas. Então, uma enorme agitação estava acontecendo. Compramos 50 bolas de praia e as distribuímos para quebrar o gelo. Éramos nerds a esse ponto e carentes. Ou melhor, meus amigos eram. Eu não queria fazer novas amizades. Tinha namorada e queria continuar tendo. Mandei várias mensagens para ela da piscina para tranquilizá-la. Mas as pessoas não paravam de me dar bebidas. E quando o sol se pôs atrás das montanhas, eu estava péssimo e cheio de ideias. Precisava de alguma coisa para marcar aquela viagem, resolvi. Alguma coisa que simbolizasse minha sensação de liberdade, minha sensação de carpe diem. Por exemplo, uma tatuagem? É, é isso aí. Quem sabe no ombro? Não, visível demais. Na lombar? Não, é muito sugestivo. Talvez no pé? É, na sola do pé, onde a pele já tinha descascado. Camadas e mais camadas de simbolismo. Pois bem, como seria a tatuagem? Pensei muito. O que é importante para mim? O que é sagrado? É claro, Botsuana. Eu tinha visto um estúdio de tatuagem naquele mesmo quarteirão. Torci para que tivessem um bom atlas, com um mapa nítido de Botsuana. Fui atrás de Billy, a rocha, para avisar aonde iríamos. Ele sorriu, mas de jeito nenhum. Meus amigos o apoiaram. Você não vai fazer isso. Na verdade, eles juraram que me impediriam fisicamente. Eu não faria tatuagem nenhuma, eles afirmaram. Não com eles de olho em mim, muito menos uma tatuagem de Botsuana no pé. Prometeram me segurar, me nocautear, fazer qualquer coisa. Tatuagem é permanente, Spike. É para sempre. Os argumentos e as ameaças deles são uma das últimas lembranças claras que tenho daquela noite. Desisti. A tatuagem poderia ficar para o dia seguinte. Acabou que fomos em bando a uma boate, onde me encolhi num canto, em um banquinho de couro, e fiquei olhando uma procissão de mulheres indo e vindo, batendo papo com os meus amigos. Falei com uma ou duas e as incentivei a se concentrarem nos meus amigos. Mas, de modo geral, fiquei olhando para o nada e pensando no fato de ter sido obrigado a renunciar à tatuagem dos meus sonhos. Por volta das 2 da madrugada, voltamos à nossa suíte. Meus amigos convidaram 4 ou 5 mulheres que trabalhavam no hotel para nos acompanhar, além de 2 mulheres que tinham conhecido nas mesas de 21. Alguém foi logo sugerindo que jogássemos bilhar, e a ideia pareceu divertida. Arrumei as bolas e comecei a jogar bola 8 com meus guarda-costas. Então percebi que as meninas do 21 nos rodeavam. Tinham um ar suspeito. Mas quando me perguntaram se podiam jogar, não quis ser rude. Todo mundo se revezava e ninguém era muito bom. Sugeri que tornássemos o jogo mais arriscado. Que tal um jogo de bilhar com um strip? Aplausos entusiasmados. 10 minutos depois, eu era o maior perdedor, reduzindo as minhas cuecas. Em seguida, perdi até elas. Achava que era só uma brincadeira inofensiva, boba,
até o dia seguinte. Parado em frente ao hotel, sob o sol ofuscante do deserto, virei e vi um dos meus amigos olhando para o telefone, boquiaberto. Ele me disse: Spike, uma daquelas garotas do 21, tirou fotos às escondidas e as vendeu. Spike, você está em tudo quanto é canto, amigo. O que estava em tudo quanto era canto, especificamente, era a minha bunda. Estava nu aos olhos do mundo, aproveitando meu Dien. Billy, a rocha, agora olhando fixo para o celular, repetia: Isso não é nada bom. H. Ele sabia que seria uma complicação para mim, mas também sabia que não seria nada divertido para ele e os outros guarda-costas. Poderiam perder o emprego por conta da situação. Eu me recriminei. Como pude deixar aquilo acontecer? Como pude ser tão burro? Por que confiava nas pessoas? Tinha acreditado que estranhos teriam boa vontade, que aquelas garotas suspeitas teriam um mínimo de decência, e agora pagaria o preço para sempre. As fotos não desapareceriam nunca mais, eram permanentes. Fariam uma tatuagem de Botsuana no pé parecer uma mancha em tinta nanquim. Às vezes eu tinha dificuldade de respirar direito por causa do sentimento de culpa e vergonha. Enquanto isso, os jornais ingleses já tinham começado a me esfolar vivo. A volta do Harry festeiro. O príncipe lerdo volta ao trono. Pensei em Chris, lendo as matérias. Pensei nos meus superiores no exército. Quem me daria o pé na bunda primeiro? Enquanto esperava para descobrir, fugi para a Escócia. Me encontrei com a minha família em Balmoral. Era agosto e todo mundo estava lá. Sim, pensei, sim. A única coisa que falta nesse pesadelo kafkiano é Balmoral. Com todas as lembranças complicadas que o lugar me traz e o aniversário iminente da morte da mamãe daqui a alguns dias. Pouco depois da minha chegada, encontrei meu pai em Birkhall, ali perto. Para minha surpresa e alívio, ele foi delicado. Estava até meio perplexo. Sentia por mim, disse. Já tinha estado no meu lugar, apesar de nunca ter ficado nu nas capas de jornais. Não era verdade. Quando eu tinha uns 8 anos, um jornal alemão havia publicado fotos dele nu, tiradas com uma teleobjetiva quando ele estava de férias na França. Mas tanto ele como eu tínhamos nos esquecido dessas fotos. Ele, sem dúvida, tinha se esquecido, nu aos olhos do mundo inúmeras vezes. E esse era outro ponto que tínhamos em comum. Sentamos à janela e passamos muito tempo conversando sobre aquela nossa existência esquisita, enquanto observávamos os esquilos vermelhos de Birkhall saltitarem pelo gramado. Carpe diem, esquilos. Meus superiores no exército, assim como o papai, ficaram desconcertados. Não ligavam se eu jogava bilhar na privacidade do meu quarto de hotel, nu ou vestido. Meu status continuava o mesmo, declararam. Estava tudo pronto. Meus companheiros de armas também me apoiaram. Homens e mulheres de farda, do mundo inteiro, posaram nus, ou quase nus, cobrindo os genitais com capacetes, armas, capes e postaram as fotos na internet em solidariedade ao príncipe Harry. Quanto a Cress, após ouvir minha explicação minuciosa e envergonhada,
ela chegou à mesma conclusão. Eu tinha sido bobo, não devasso. Pedi desculpas por constrangê-la. O melhor de tudo foi que nenhum dos meus guarda-costas foi demitido nem sequer punido. Principalmente porque guardei segredo quanto ao fato de que estavam comigo naquele momento. Mas sempre antenados ao sentimento popular, os jornais britânicos continuaram a me criticar e espumar como se eu tivesse cometido um crime capital. Era uma boa hora para cair fora. Setembro de 2012. O mesmo voo eterno, mas dessa vez eu não era um passageiro clandestino. Dessa vez não tinha compartimento oculto, não tinha cama secreta. Dessa vez pude sentar ao lado dos outros soldados, me sentir parte da equipe. Quando aterrissamos em Camp Bastion, no entanto, me dei conta de que eu não era um dos caras. Alguns estavam tensos, a gola mais justa, o pomo de Adão maior. Eu me lembrava dessa sensação, mas me sentia como se estivesse chegando em casa. Depois de mais de 4 anos, e apesar de tudo, eu finalmente estava de volta. Como capitão. Eu havia sido promovido desde a minha primeira missão. Agora minhas acomodações eram melhores. Na verdade, em comparação com a minha missão anterior, eram dignas de Vegas. Pilotos eram tratados como... A palavra era inevitável, todo mundo a usava. Reis. Camas macias, quartos limpos. Além do mais, os quartos eram quartos de verdade, não trincheiras ou barracas. Tinham até ar-condicionado. Ganhamos uma semana para nos ambientarmos em Bastion e nos recuperarmos do jet lag. Os outros moradores de Bastion colaboravam, ficavam contentes em nos mostrar como as coisas funcionavam. Capitão Gales, é aqui que ficam as latrinas. Capitão Gales, é aqui que você consegue pizza quente. Meio que parecia uma temporada de férias, até que, na véspera do meu aniversário de 28 anos, eu estava sentado no meu quarto, organizando meus pertences, e as sirenes dispararam. Abri a porta, dei uma espiada. Todas as outras portas do corredor se abriram. Outras cabeças se espicharam para fora. Meus 2 guarda-costas vieram correndo. Ao contrário do que aconteceu na minha missão anterior, dessa vez eu tinha guarda-costas, principalmente porque havia acomodações decentes para eles e porque podiam se misturar. Eu estava vivendo com milhares de pessoas. Um disse: "Estamos sob ataque." Ouvimos explosões ao longe, perto do hangar dos aviões. Comecei a correr para o meu Apache, mas meu guarda-costas me impediram. Perigoso demais. Ouvimos os berros lá fora. Se preparem, se preparem. Todos vestimos coletes à prova de balas e ficamos na porta, aguardando instruções. Enquanto verificava meu colete e meu capacete pela segunda vez, um dos guarda-costas não parava de falar. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia. Eu falei para todo mundo, mas ninguém quis me dar ouvidos. Cala a boca, eles me disseram, mas eu falei. O Harry vai se machucar, vai se fuder. Eles me disseram e agora estamos aqui. Ele era escocês, tinha um sotaque carregado e suava feito Sean Connery, o que era cativante em situações normais. Mas agora parecia que o Sean Connery estava sofrendo um ataque de pânico. Interrompi sua longa história de Cassandra menosprezada e disse para ele ficar quieto. Eu me sentia nu.
Estava com a minha 9mm, mas minha SA-80A estava guardada. Tinha meus guarda-costas, mas precisava do meu Apache. Era o único lugar onde me sentiria seguro e útil. Precisava abrir fogo contra nossos atacantes, fossem eles quem fossem. Mais explosões, explosões mais barulhentas. As janelas tremeram, vimos chamas e ouvimos sirenes. Helicópteros Cobra americanos passavam fazendo barulho e o prédio inteiro estremeceu. Os cobras disparavam. Um rugido incrível encheu o ambiente. Todos sentimos medo e adrenalina, mas nós, pilotos de Apache, éramos os mais agitados, ávidos por nossas cabines de comando. Alguém me lembrou que Bastion tinha mais ou menos o tamanho de Reading. Como chegaríamos aos nossos helicópteros sem um mapa, debaixo de fogo? Foi então que ouvimos o sinal de fim de perigo. As sirenes pararam. O ruído dos rotores sumiu. Bastion estava seguro outra vez. Mas a que preço? Soubemos então. 2 soldados americanos tinham sido mortos. 17 soldados britânicos e americanos estavam feridos. Ao longo desse dia e do dia seguinte, fomos entendendo o que tinha acontecido. Combatentes talibãs tinham conseguido uniformes americanos, feito um buraco na cerca e entrado. Fizeram um buraco na cerca? É. Por quê? Em suma, estavam procurando o príncipe Harry, eles disseram. Os talibãs chegaram a soltar uma declaração. O príncipe Harry é nosso alvo. E a data do ataque também tinha sido escolhida a dedo. Tinham se programado. Eles proclamavam para que coincidisse com o meu aniversário. Não sabia se acreditava. Não queria acreditar. Mas uma coisa era indiscutível. Os talibãs haviam descoberto minha presença na base e os mínimos detalhes do meu serviço, por meio da cobertura ininterrupta que a imprensa britânica fizera daquela semana. Depois do ataque, houve um papo de me retirarem do campo de batalha. De novo. Eu não aguentava nem pensar nessa ideia. Era horrível demais para cogitar. Para tirar minha cabeça dessa possibilidade, mergulhei no trabalho. Entrei no ritmo da missão. Meu cronograma, graças a Deus, era bastante rigoroso. 2 dias de operações planejadas. 3 dias de altíssima prontidão. Em outras palavras, ficar sentado numa barraca esperando que me chamassem. A barraca de altíssima prontidão tinha o visual e o ar de um quarto estudantil de universidade. O coleguismo, o tédio, a bagunça. Havia alguns sofás de couro rasgado, uma bandeira grande do Reino Unido na parede, petiscos espalhados por todos os lados. Passávamos o tempo jogando FIFA, tomando galões de café, folheando revistas masculinas. Loaded era bem popular. Mas então o alarme disparava e meus dias de estudante, junto com todas as outras épocas da minha vida, pareciam ficar a milhões de quilômetros de distância. Um dos caras disse que éramos bombeiros de luxo. Não estava errado. Nunca dormíamos um sono pesado. Nunca relaxávamos totalmente. Estávamos sempre de prontidão. Podíamos estar tomando uma xícara de chá, um sorvete, estar chorando por uma menina, batendo papo sobre futebol, mas nossos sentidos estavam sempre aguçados e nossos músculos sempre tensos à espera do alarme.
O alarme era um telefone, vermelho, simples, sem botões, sem teclado, só a base e o fone. A campainha era antiga, tipicamente britânica. Trim! O som era vagamente familiar. No começo, não conseguia situá-lo. Por fim, entendi. Era exatamente como o telefone da vovó, em Sandringham, na mesa grande, na enorme sala de estar onde atendia telefonemas entre uma partida e outra de bridge. Havia sempre 4 pessoas dentro da barraca de altíssima prontidão. 2 tripulações de 2 homens, um piloto e um atirador. Eu era o atirador e meu piloto era Dave, alto, esguio, com o corpo de um maratonista de longa distância, o que ele era mesmo. Tinha cabelo preto curtinho e um bronzeado épico de deserto. Também tinha um senso de humor muitíssimo enigmático. Eu me perguntava várias vezes por dia: Dave está falando sério? Está sendo sarcástico? Nunca sabia dizer. Vou levar um tempo para entender esse cara, eu pensava, mas nunca entendi. Ao ouvir o aparelho vermelho tocar, 3 de nós largavam tudo e corriam em direção ao Apache, enquanto o quarto atendia ao telefone e recebia os detalhes da operação de uma voz que vinha do outro lado da linha. Era uma medevac, evacuação médica. Uma TIC, tropas em contato. Caso fosse a última, a que distância estavam as tropas? Em quanto tempo conseguiríamos chegar até elas? Já dentro do Apache, acionávamos o ar-condicionado. Vestíamos os equipamentos e o colete à prova de balas. Eu ligava um dos 4 rádios. Ouvia mais detalhes sobre a missão. Botava as coordenadas de GPS no computador de bordo. Na primeira vez em que a pessoa liga o Apache, ela leva 1 hora para fazer todas as conferências pré-voo, se não mais. Depois de algumas semanas em Bastion, Dave e eu chegamos a 6 minutos. E ainda parecia uma eternidade. Estávamos sempre pesados, com o combustível até o talo, com uma série inteira de mísseis, além de cartuchos de 30 milímetros que transformariam um prédio de cimento em um queijo suíço. Dava para sentir todas essas coisas nos puxando para baixo, nos prendendo à terra. Na minha primeiríssima missão, uma tique, me ressenti daquela sensação, o contraste entre a nossa urgência e a gravidade da terra. Eu me lembro de passar rente aos muros de sacos de areia de Bastion, sem estremecer, sem pensar 2 vezes. Tínhamos um trabalho a fazer, vidas a salvar. Então, segundos depois, uma luz de alerta na cabine de comando começou a piscar. Problema motor. Ou seja, terra. Agora. Que merda! Teríamos que pousar em território talibã. Comecei a pensar. E Bodman Moore. Então pensei. E se a gente ignorar o aviso? Não. Dave já estava voltando a Bastion. Ele era o piloto mais experiente. Já tinha feito 3 missões, sabia tudo sobre aqueles avisos. Alguns poderiam ser ignorados. Eles piscavam o tempo todo e a pessoa puxava os fusíveis para que calassem a boca. Mas não aquele. Eu me senti enganado. Queria ir, ir, ir. Estava disposto a correr o risco de cair, de ser levado como prisioneiro. Qualquer coisa. Não cabe a nós questionar, como o bisavô de Flea tinha dito, ou Tennyson. Tanto faz.
A questão era: tínhamos que tentar outra vez. Nunca me conformei com a rapidez do Apache. Em geral, sobrevoávamos o alvo na velocidade civilizada de 70 nós. Mas não raro, correndo até a área do alvo, acelerávamos a aeronave, a fazíamos chegar aos 145. E como nossa altitude era baixa, parecíamos estar 3 vezes mais rápidos. Que privilégio, eu pensava, sentir a crueza dessa potência e colocá-la para funcionar para nós. Voar muito baixo era um procedimento padrão. Era mais difícil que os combatentes talibãs vissem nossa aproximação. Infelizmente, facilitava que as crianças locais jogassem pedra em nós, o que elas sempre faziam. Crianças atirando pedras eram praticamente a única coisa que os talibãs tinham em termos de poderio antiaéreo, afora os poucos mísseis russos terra-ar. O problema não era escapar dos talibãs, mas encontrá-los. Nos 4 anos desde meu último serviço, tinham aprimorado bastante suas fugas. Os seres humanos já são adaptáveis, mas na guerra são mais ainda. Os talibãs haviam calculado exatamente quantos minutos tinham do primeiro contato com as nossas tropas até a cavalaria surgir no horizonte, e seus relógios internos eram muito bem calibrados. Atiravam no máximo de caras que era possível e saíam correndo. Também tinham melhorado na hora de se esconder. Não tinham dificuldade nenhuma de desaparecer em um povoado, de se misturar à população civil ou evaporar em sua rede de túneis. Eles não fugiam. Era uma coisa muito mais difusa, mais mística. Não desistíamos fácil das buscas. Pairávamos, circulávamos, íamos e voltávamos, às vezes por 2 horas. O combustível do Apache durava 2 horas. Vez ou outra, depois dessas 2 horas, ainda não estávamos dispostos a desistir. Então, reabastecíamos. Um dia, reabastecemos 3 vezes, passando um total de 8 horas no ar. Quando enfim voltamos à base, a situação estava calamitosa. Eu tinha acabado com todos os sacos para xixi. Fui o primeiro no meu esquadrão a puxar o gatilho em combate. Eu me lembro dessa noite tão bem quanto qualquer outra da minha vida. Estávamos na barraca de altíssima prontidão. O telefone vermelho tocou. Todos corremos para a aeronave. Dave e eu fizemos as verificações pré-voo às pressas. Colhi os detalhes da missão. Um dos postos de controle mais próximos de Bastion estava sob o fogo de armas leves. Precisávamos chegar lá o mais rápido possível e descobrir de onde vinham os tiros. Decolamos, passamos rente ao muro. Entramos na vertical. Subimos 460 metros. Instantes depois, vi o alvo com meu binóculo de visão noturna. Ali! 8 pontos ativos a 8 quilômetros de distância. Manchas térmicas, que deixavam o local onde tinha sido o contato. Dave disse: só podem ser eles. Não tem nenhuma tropa amiga patrulhando aqui, ainda mais a esta hora. Vamos garantir, confirmar que não tem nenhuma patrulha além do muro. Liguei para o J-TAC. Confirmado, não havia patrulha. Sobrevoamos os 8 pontos. Eles se dividiram logo em 2 grupos de 4. Com um espaçamento regular, aos poucos percorriam uma trilha. Aquela era nossa tática de patrulha. Estariam nos imitando?
Depois montaram em ciclomotores, alguns em pares, outros individualmente. Avisei ao controle que enxergávamos todos os 8 alvos. Pedi autorização, permissão para disparar. A permissão era necessária antes da ação, sempre, a não ser em caso de legítima defesa ou de risco eminente. Debaixo do meu assento havia um canhão de 30 milímetros, além de 2 Hellfires. 50 quilos de mísseis dirigidos que poderiam ser munidos de diferentes tipos de ogivas, uma das quais era excelente para eliminar alvos de grande interesse. Além dos Hellfires, tínhamos alguns foguetes não guiados ar-solo, que no nosso Apache eram tipo flechete. Para disparar o flechete, era preciso inclinar o helicóptero em um ângulo preciso. Só então os projéteis saíam voando feito uma nuvem de dardos. Era isso que os flechetes eram, na verdade, uma explosão letal de 80 dardos de 13 centímetros de tungstênio. Eu me lembrei de ter ouvido em Garmsir que nossas tropas tiveram que catar os pedaços dos talibãs das árvores depois do impacto direto de um flechete. Dave e eu estávamos prontos para disparar aqueles flechetes, mas ainda não tínhamos recebido permissão. Esperamos e esperamos mais um pouco. E vimos os talibãs correrem em direções diferentes. Eu disse a Dave: se eu descobrir que um desses caras feriu ou matou um dos nossos depois de deixarmos eles escaparem. Acompanhamos 2 motos, seguimos ambas por uma estrada sinuosa. Elas se separaram. Escolhemos uma, fomos atrás dela. Por fim, o controle nos deu um retorno. As pessoas que vocês estão seguindo, qual é o status delas? Balancei a cabeça e pensei: a maioria escapou porque vocês demoraram demais. Eu disse: eles se dividiram e estamos só com uma moto. Permissão para disparar. Dave falou para usarmos o Hellfire. Usá-lo me deixava nervoso. No entanto, preferi usar o canhão de 30 milímetros. Foi um erro. Acertei a moto. Um homem foi abatido, supostamente morto, mas o outro saltou e correu para dentro de um prédio. Demos voltas, chamamos as tropas terrestres. Você tinha razão, eu disse a Dave. Devia ter usado o Airfire. Não esquenta, ele disse. Foi sua primeira vez. Muito depois de voltarmos à base. Já tinha entrado em combate, já tinha matado. Mas esse havia sido meu contato mais direto com o inimigo em toda a minha vida. As outras lutas me pareciam mais impessoais. Essa tinha sido olho no alvo, dedo no gatilho, abrir fogo. Fiquei pensando em como me sentia. Traumatizado? Não. Triste? Não. Surpreso? Não. Preparado em todos os sentidos, cumprindo minha função. Eu me perguntei se estaria calejado, talvez dessensibilizado. Me perguntei se minha falta de reação não estaria ligada a uma ambivalência de longa data acerca da morte. Achava que não. Era mesmo uma questão de matemática simples. Aquelas eram pessoas ruins fazendo coisas ruins com os nossos homens. Fazendo coisas ruins ao mundo. Se aquele cara que eu tinha acabado de eliminar do campo de batalha ainda não tivesse matado soldados britânicos, em breve mataria. Eliminá-lo era salvar vidas britânicas, poupar famílias britânicas. Eliminá-lo significava menos jovens homens e mulheres enfaixados,
que nem múmias e despachados para casa em leitos hospitalares, como os garotos do meu avião 4 anos antes, ou os homens e mulheres feridos que eu tinha visitado em Selly-Oak e em outros hospitais, ou a equipe valente com quem eu tinha marchado até o Polo Norte. Portanto, minha principal reflexão naquele dia, minha única reflexão, foi de que eu gostaria que o controle tivesse nos respondido antes, tivesse nos dado permissão para abrir fogo antes, para acertarmos os outros 7. E no entanto, muito depois, falando do assunto com um amigo, ele me perguntou: contou para sua sensação o fato de que os assassinos estavam de moto? O veículo preferido dos paparazzi mundo afora? Eu poderia dizer sinceramente que, enquanto perseguia um bando de motos, nenhuma partícula sequer de mim pensava nos bandos de motos que tinham perseguido uma Mercedes em um túnel de Paris? Ou nos bandos de motos que já tinham me perseguido milhares de vezes? Eu não soube dizer. Um dos nossos drones vinha observando o treinamento dos combatentes talibãs. Ao contrário do que normalmente se supunha, o Talibã tinha bons equipamentos. Não à altura dos nossos, mas bons, eficazes, quando usados da forma correta. Então, volta e meia, precisavam atualizar seus soldados. Faziam cursos frequentes no deserto, com os instrutores demonstrando como usar os mais novos apetrechos vindos da Rússia e do Irã. Era o que a aula captada pelos drones parecia ser, uma aula de tiro. O telefone vermelho tocou. Largamos as canecas de café e os controles do PlayStation. Corremos para os Apaches. Voamos rumo ao norte a uma boa velocidade, a 8 metros de altitude. A noite começava a cair. Os controladores nos mandaram guardar distância a cerca de 8 quilômetros. No lusco-fusco, mal víamos o alvo, apenas sombras se movimentando. Bicicletas encostadas em uma parede. Aguardem, nos disseram. Demos voltas e mais voltas. Aguardem. Respirações ofegantes. Veio o sinal. A aula de tiro acabou. Pronto. Vai, vai, vai. O instrutor, alvo mais valioso, estava de moto, com um dos alunos na garupa. Rugimos na direção deles. Registramos seu deslocamento a 40 quilômetros por hora, com um deles segurando uma metralhadora PKM, com o cano ainda quente. Fiquei com o polegar em cima do cursor, de olho na tela, e esperei. Aí, puxei um gatilho para apontar o laser e outro para disparar o míssil. O controle que eu tinha disparado era extremamente parecido com o controle de PlayStation que eu estava usando pouco antes. O míssil passou pertinho do pneu da moto. Foi um tiro exemplar, exatamente onde tinham me ensinado a mirar. Um pouco acima eu poderia atirá-lo em cima da cabeça dele, um pouco abaixo e só acertaria a terra e a areia. No alvo. Em seguida usei a 30 milímetros. Onde antes estava a moto, havia agora uma nuvem de fumaça e chamas. Muito bem, disse Dave. Voltamos ao acampamento, avaliamos o vídeo. Tiro perfeito. Jogamos mais PlayStation. Fomos dormir cedo. É difícil ser preciso usando Hellfires. Apaches voam a uma velocidade tão gigantesca que fica complicado ter uma mira firme. Complicado para algumas pessoas, pelo menos. Eu desenvolvi uma precisão infinitesimal, como se estivesse jogando dardos em um pub.
Meus alvos também se movimentavam com rapidez. A moto mais veloz que acertei estava a 50 quilômetros por hora. O motorista, um comandante talibã que vinha pedindo que abrissem fogo contra nossas tropas o dia inteiro, estava acocorado sobre o guidão, olhando para trás enquanto o perseguíamos. De propósito, corria no meio de povoados, usando civis para se proteger. Velhos e crianças eram apenas acessórios para ele. Nossas janelas de oportunidade eram aqueles períodos de 1 minuto em que ele estava entre um povoado e outro. Eu me lembro de Dave bradar: "Você tem 200 metros até a área proibida." Ou seja, 200 metros até o comandante talibã se esconder atrás de outra criança. Ouvi Dave de novo: "Tem árvores à esquerda, parede à direita." Câmbio. Dave posicionou o helicóptero. Desceu a 600 pés. "É agora." Disparei. O Hellfire explodiu a moto, que voou pelos ares de um bosque. Dave sobrevoou as árvores e, em meio às plumas de fumaça, vimos uma bola de fogo. E a moto, mas não um cadáver. Eu estava pronto para usar a 30 milímetros, varrer a área, mas não vi nada o que acertar. Demos voltas e mais voltas. Estava ficando nervoso. Ele escapou, amigo? Aí está ele, a 15 metros da moto, corpo no chão. Confirmado. Fomos embora. 3 vezes fomos chamados ao mesmo lugar abandonado. Uma série de bunkers que davam para uma rodovia movimentada. Tínhamos informações de que os combatentes talibãs viviam se reunindo ali. Chegavam em 3 carros, calhambeques, portando lança-granadas e metralhadoras. Se posicionavam e esperavam os caminhões surgirem na estrada. Os controladores já os tinham visto explodirem pelo menos um comboio. Às vezes havia meia dúzia de homens, às vezes 30. Talibã, claro como o dia. Mas voando até lá 3 vezes para travar combate, e nas 3 não obtivemos permissão para disparar. Nunca soubemos o porquê. Dessa vez havíamos decidido que as coisas seriam diferentes. Chegamos lá rápido. Vimos um caminhão na estrada. Vimos os homens mirando. Coisas ruins estavam prestes a acontecer. O caminhão está condenado, dissemos, a não ser que a gente faça alguma coisa. Pedimos permissão para travar combate. Permissão negada. Pedimos de novo. Controle terrestre, pedimos permissão para combater alvo hostil. Fiquem de prontidão. Bum! Um enorme lampejo e uma explosão na estrada. Berramos nosso pedido de permissão. Fiquem de prontidão, aguardando permissão do comando terrestre. Entramos aos gritos, vimos o caminhão estraçalhado, vimos os homens entrarem nos calhambeques e subirem nas motos. Seguimos 2 motos. Imploramos permissão para disparar. Agora pedimos um tipo diferente de permissão, não para interromper um ato, mas para lidar com um ato que tínhamos acabado de testemunhar. Esse tipo de permissão era chamado de 429 Alfa. Temos 429 Alfa para combate? Fiquem de prontidão. Continuamos no encalço das 2 motos por entre diversos povoados, enquanto nos engalfinhávamos com a burocracia da guerra, a relutância do alto comando de nos deixar fazer o que tínhamos sido treinados para fazer. Talvez nessa lida com a burocracia não fôssemos diferentes dos soldados de todas as guerras.
Queríamos lutar. Não entendíamos as questões maiores, a geopolítica subjacente, o quadro geral. Alguns comandantes diziam, em público e em particular, que receavam que cada talibã morto gerasse mais 3. Portanto, eram extremamente cautelosos. Às vezes, a nossa impressão era de que os comandantes tinham razão. Estávamos criando mais talibãs. Mas devia existir uma resposta melhor do que ficar ali ao lado enquanto inocentes eram massacrados. 5 minutos viraram 10, que viraram 20. Nunca obtivemos permissão. Todas as mortes ficavam gravadas em vídeo. O Apache via tudo. A câmera no nariz gravava tudo. Então, depois de cada missão, havia uma análise minuciosa do vídeo. Ao voltarmos a Bastion, íamos à sala de vídeo e enfiávamos a fita no aparelho, que projetava a caçada em TVs de plasma acopladas à parede. Um comandante do esquadrão espremia a cara nas telas, examinando, murmurando, franzindo o nariz. Não estava só procurando erros esse camarada. Estava ávido por eles. Queria nos pegar no erro. Nós o xingávamos de coisas horríveis quando ele não estava por perto. Por um triz não o xingamos cara a cara. Escuta, você está do lado de quem? Mas era isso que ele queria. Tentava nos provocar, nos induzir a dizer o indizível. Por quê? Inveja, concluímos. O fato de nunca ter puxado o gatilho em combate o corroía por dentro. Nunca tinha atacado o inimigo. Por isso nos atacava. Apesar de se esforçar muito, ele jamais descobriu qualquer irregularidade nas nossas mortes. Participei de 6 missões que terminaram na eliminação de vidas, e todas foram consideradas justificáveis por um sujeito que queria nos crucificar. Eu tinha a mesma opinião. O que tornava a atitude do comandante do esquadrão tão execrável era o seguinte: ele explorava um medo legítimo e genuíno. Um medo que todos tínhamos. O Afeganistão tinha sido uma guerra de erros, uma guerra com enormes efeitos colaterais. Milhares de inocentes mortos e mutilados. E isso sempre nos assombrava. Portanto, meu objetivo desde o dia em que cheguei era jamais ir para a cama duvidando de que tinha agido da forma certa, de que tinha acertado um talibã e somente um talibã, não os civis que estavam ao redor. Queria voltar à Grã-Bretanha com meus braços e pernas, mas mais que isso, queria voltar para casa com a consciência limpa. O que significava estar atento ao que fazia, ao motivo para fazê-lo o tempo todo. A maioria dos soldados não sabia dizer exatamente quantas mortes tem nas costas. Em combate, não raro existem muitos disparos indiscriminados. Mas na era do Apache e dos laptops, tudo o que fiz no decorrer de 2 missões de combate ficou gravado e carimbado com data e hora. Eu sempre soube dizer exatamente quantos combatentes inimigos tinha matado, e sempre achei essencial nunca me esquivar desse número. Dentre as várias coisas que aprendi no Exército, a responsabilidade está quase no topo da lista. Então, meu número, 25. Não é um número que me dê satisfação, mas tampouco é um número que me cause vergonha. Naturalmente, preferiria não ter esse número no meu currículo militar, na minha cabeça. Mas, seguindo essa mesma linha de pensamento, eu preferiria viver em um mundo em que não existisse Talibã.
um mundo sem guerra. Nenhum praticante ocasional do pensamento mágico como eu, no entanto, pode alterar certas realidades. Em meio ao nevoeiro e ao calor do combate, não via esses 25 como pessoas. Não dá para matar pessoas se as enxergamos como pessoas. Não dá para ferir pessoas se as enxergamos como pessoas. Eram peças de xadrez retiradas do tabuleiro. Maus eliminados antes que pudessem matar os bons. Tinha sido treinado para transformá-los em outros, e bem treinado. Em certa medida, reconhecia que esse distanciamento aprendido era problemático, mas também o via como uma parte inevitável do serviço militar. Outra realidade que não se podia mudar. Não estou querendo dizer que eu era um autômato. Nunca me esqueci de quando estava na sala de TV de Eton, a que tinha portas azuis, e via as torres gêmeas derreterem enquanto as pessoas saltavam dos telhados e das janelas. Nunca me esqueci dos pais, cônjuges e filhos que conheci em Nova York, agarrados às fotos das mães e pais que tinham sido esmagados, reduzidos a pó ou queimados vivos. O 11 de setembro foi infame, indelével, e todos os responsáveis, junto com seus simpatizantes e apoiadores, seus aliados e sucessores, não eram apenas nossos inimigos, mas inimigos da humanidade. Combatê-los era vingar um dos crimes mais atrozes da história mundial e evitar que se repetisse. Quando o meu serviço militar estava chegando ao fim, na época do Natal de 2012, eu tinha minhas questões e dúvidas em relação à guerra, mas nenhuma delas era moral. Ainda acreditava na missão, e os únicos disparos nos quais pensava eram aqueles que não tinha feito. Por exemplo, na noite em que nos chamaram para ajudar alguns Gurkhas. Estavam encurralados por um covil de combatentes talibãs. E quando chegamos, houve uma pane nos sistemas de comunicação, o que nos impediu de ajudá-los. Isso ainda me assombra. Ouvir meus irmãos Gurkhas chamando pelo rádio, me lembrar de todos os Gurkhas que conheci e amei, ser impedido de fazer o que quer que fosse. Enquanto fechava as malas e me despedia, fui sincero comigo mesmo. Reconheci meus vários arrependimentos, mas eram arrependimentos saudáveis. Eu me lamentava pelas coisas que não tinha feito, pelos britânicos e americanos que não tinham conseguido ajudar. Lamentava que a tarefa não estivesse encerrada. Acima de tudo, lamentava que fosse minha hora de ir embora. Enchi minha Birgen de roupas empoeiradas, além de 2 lembranças. Um tapete comprado em um bazar e um cartucho de 30 milímetros do Apache. Primeira semana de 2013. Antes de embarcar no avião com os outros soldados, fui à barraca e sentei na única cadeira vaga. A entrevista final obrigatória. O repórter escolhido me perguntou o que eu tinha feito no Afeganistão. Eu respondi. Ele perguntou se eu tinha disparado contra o inimigo. O quê? Sim. Ele inclinou a cabeça para trás. Estava surpreso. O que ele achava que fazíamos ali? Tentar vender assinaturas de revistas? Ele perguntou se eu tinha matado alguém. Sim. De novo, surpreso. Tentei explicar. É uma guerra, cara, entende? A conversa se desviou para a questão da imprensa.
Eu disse ao repórter que achava a imprensa britânica uma porcaria, sobretudo no que dizia respeito ao meu irmão e à minha cunhada, que tinham acabado de anunciar que estavam grávidos e, consequentemente, estavam sitiados. Eles merecem ter o bebê em paz, eu disse. Admiti que meu pai tinha suplicado que eu parasse de pensar na imprensa, de ler os jornais. Confessei que sentia culpa sempre que lia, pois assim me sentia cúmplice. Todo mundo tem culpa de comprar os jornais, mas espero que ninguém acredite no que eles publicam. Mas é claro que acreditavam. As pessoas acreditavam mesmo, e esse era o grande problema. A população britânica, uma das mais letradas do mundo, também era uma das mais crédulas. Ainda que não acreditasse em todas as palavras, havia sempre aquele resquício de espanto. Onde há fumaça, há fogo. Mesmo que a mentira fosse refutada, desmascarada, sem deixar nenhum pingo de dúvida, aquele resquício de credulidade inicial permanecia. Principalmente se a mentira era negativa. De todos os vieses humanos, o viés negativo é o mais indelével. Fica gravado em nosso cérebro. Privilegiar o negativo, priorizar o negativo. Foi assim que nossos ancestrais sobreviveram. É com isso que os malditos jornais contam. Eu tive vontade de dizer, mas não disse. Não era essa a discussão. Não existia discussão nenhuma. O repórter estava louco para seguir em frente, perguntar sobre Las Vegas. Harry, rebelde, né? Harry, festeiro. Me despedir do Afeganistão me causava um misto de sentimentos, mas não via a hora de me despedir daquele cara. Primeiro fui com meu esquadrão para o Chipre, para o que o exército chama de descompressão. Eu não tinha passado por nenhuma descompressão obrigatória depois do meu serviço anterior, portanto estava animado, mas não tanto quanto meus guarda-costas. Até que enfim, a gente vai poder tomar uma cerveja gelada. Todo mundo ganhou exatamente 2 latas, só 2. Como não gostava de cerveja, dei as minhas a um soldado que parecia precisar delas mais do que eu. Ele reagiu como se tivesse ganhado um Rolex. Fomos levados a uma apresentação de comédia. A apresentação era praticamente obrigatória. O organizador tinha boas intenções. Um pouco de leveza depois de uma temporada no inferno. E, para falar a verdade, alguns de nós deram risadas, mas a maioria não. Estávamos abalados e não sabíamos que estávamos abalados. Tínhamos lembranças a processar, chagas mentais a curar, questões existenciais a resolver. Nos disseram que um padre estava à disposição caso precisássemos conversar, mas lembro que ninguém chegou perto dele. Portanto, ficamos sentados durante a apresentação, assim como ficávamos sentados na barraca da Altíssima Prontidão, num estado de animação suspensa, à espera. Eu me senti mal pelos comediantes. Que trabalho difícil! Antes de irmos embora do Chipre, alguém me disse que eu estava em todos os jornais. Ah, é? A entrevista. Que merda! Tinha esquecido completamente. Tudo indicava que eu tinha causado uma baita comoção ao admitir ter matado gente. Em uma guerra. Fui criticado em tudo quanto era lugar por ser um assassino e por tratar o assunto com displicência. Eu tinha mencionado, de passagem, que os controles do Apache eram similares aos controles de videogames.
Portanto, Harry compara matar a jogar videogame. Larguei o jornal no lixo. Onde estava o padre? Mandei uma mensagem para Chris. Avisei que já estava em casa. Ela respondeu, disse que estava aliviada, o que me deixou aliviado. Eu não sabia o que esperar. Queria vê-la. Ainda assim, não fizemos planos. Não naquela primeira conversa. Havia uma distância, uma frieza. Você está diferente, Harry. Bom, não me sinto diferente. Não queria que ela pensasse que eu estava diferente. Uma semana mais tarde, uns amigos fizeram um jantar. Seja bem-vindo, Spike. Na casa do meu amigo Arthur. Chris apareceu com a minha prima, Eugene, também conhecida como Elge. Dei um abraço nas duas. Vi a expressão chocada no rosto delas. Elas disseram que eu parecia outra pessoa. Mais forte? Maior? Mais velho? Sim, sim, tudo isso. Mas também era alguma outra coisa que não conseguiam identificar. Independentemente do que fosse, era amedrontador ou desagradável para Cressida. Concordamos, portanto, que aquilo não era um reencontro. Não poderia ser. Não se pode reencontrar alguém que não conhecemos. Se quiséssemos continuar nos vendo, e eu queria muito, teríamos que recomeçar. Olá, meu nome é Chris. Oi, eu sou Haas. Prazer. Eu me levantava da cama todos os dias, ia à base, fazia meu trabalho. Não curtia nem um pouco, me parecia sem sentido e entediante. Eu morria de tédio. Além do mais, pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha um objetivo, uma meta. O que vem a seguir? Me perguntava isso toda noite. Implorava aos meus comandantes que me mandassem de volta. De volta para onde? Para a guerra. Ah, eles diziam. Haha, não. Em março de 2013, soube que o palácio queria que eu embarcasse em outra turnê real. Minha primeira desde o Caribe. Dessa vez, Estados Unidos. Ficava contente em acabar com a monotonia. Por outro lado, a ideia de voltar à cena do crime me preocupava. Imaginei dias e mais dias de perguntas sobre Las Vegas. Não, os cortesãos do palácio me garantiram. Impossível. O tempo e a guerra haviam eclipsado Vegas. Tratava-se de uma turnê estritamente de boa vontade, para promover a reabilitação de soldados britânicos e americanos feridos. Ninguém vai mencionar Vegas, senhor. Corta para maio de 2013. Para a minha visita à devastação causada pelo furacão Sandy, junto com o governador de Nova Jersey, Chris Christie. O governador me presenteou com um casaco térmico, que a imprensa interpretou como uma forma de garantir que eu ficasse de roupa. Na verdade, Christie também deu essa interpretação ao gesto. Um repórter perguntou o que ele achava da minha temporada em Vegas, e Christie jurou que se eu passasse o dia inteiro com ele, ninguém acabaria pelado. A fala arrancou muitas risadas, porque Christie era famoso pela corpulência. Antes de Jersey, fui a Washington, onde me encontrei com o presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama. Visitei o Cemitério Nacional de Arlington. Pus uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido.
Já tinha depositado dezenas de coroas de flores na vida, mas o ritual era diferente nos Estados Unidos. Não se punha a coroa no túmulo com as próprias mãos. Um soldado de luvas brancas a depositava, e então eu tinha que pôr a mão nela só por um instante. Esse passo a mais, essa parceria com outro soldado vivo, me comoveu. Ao deixar a mão sobre a coroa por mais um segundo, fiquei com as pernas bambas, a cabeça inundada de imagens de todos os homens e mulheres com quem havia servido. Pensei em mortes, feridas, luto, da província de Helmand ao furacão Sandy, passando pelo túnel da Ponte de Lauma, e me perguntei como os outros seguiam em frente enquanto eu sentia tanta dúvida e confusão. E algo mais. O que? Eu me perguntava. Tristeza? Torpor? Não sabia dar nome. E sem conseguir dar nome, sentia uma espécie de vertigem. O que estava acontecendo comigo? A turnê americana durou apenas 5 dias. Um verdadeiro turbilhão. Tantas paisagens, rostos e momentos memoráveis. Mas a caminho de casa eu só pensava em uma parte. Uma parada no Colorado. Uma coisa chamada Warrior Games. Uma espécie de Olimpíada para soldados feridos, com a participação de 200 homens e mulheres, e todos me inspiravam. Eu assisti a eles com muita atenção. Vi que estavam se divertindo como nunca. Vi que davam tudo de si nas competições. E lhes perguntei: como? Esporte, eles responderam. É a via mais direta rumo à cura. Em sua maioria eram atletas inatos e me diziam que os jogos lhe ofereciam uma oportunidade rara de redescobrir e extravasar seus talentos físicos, apesar das lesões. Talvez apenas por um instante, por um dia, mas isso bastava. Mais que bastava. Quando alguém fazia a ferida desaparecer por um tempo, a ferida já não estava mais no controle. Era a pessoa que estava. Sim, pensei, entendi. Portanto, no voo de volta, eu não parava de pensar nesses jogos e me perguntar se não poderíamos fazer alguma coisa parecida na Grã-Bretanha. Uma versão desses Warrior Games, mas talvez com mais soldados, mais visibilidade, mais benefícios para os participantes. Fiz anotações em uma folha de papel e quando o avião aterrissou, a ideia básica já estava esboçada. Jogos Paralímpicos para soldados do mundo inteiro, no Parque Olímpico de Londres, onde as Olimpíadas de Londres tinham acabado de acontecer. Com todo o apoio e cooperação do Palácio. Quem sabe? Era um pedido grandioso, mas sentia que tinha granjeado algum capital político. Apesar de Las Vegas, apesar de pelo menos uma matéria que me pintava como um criminoso de guerra, apesar do meu histórico cheio de altos e baixos, como o príncipe rebelde, os britânicos pareciam ter uma visão usualmente positiva do reserva. Tinha-se a sensação de que eu estava atingindo o meu potencial. Além do mais, a maioria dos britânicos tinha uma imagem positiva da comunidade militar de modo geral, apesar da impopularidade da guerra. É claro que apoiariam uma iniciativa para ajudar os soldados e suas famílias. O primeiro passo seria convencer o Royal Foundation Board, que supervisionava meus projetos de caridade e os de Willie e Kate. Como a fundação era nossa, disse a mim mesmo, sem problemas.
Além de tudo, o calendário estava a meu favor. Era o começo do verão de 2013. Will e Kate, às semanas de terem o primeiro filho, passariam um tempo inativos. A fundação, portanto, não tinha nenhum projeto em desenvolvimento. Seus cerca de 7 milhões de libras estavam parados, ociosos. E se esses Warrior Games internacionais dessem certo, elevariam o perfil da fundação, o que estimularia doadores e multiplicaria o dinheiro nas contas da fundação. Teria mais do que o necessário para quando Will e Kate voltassem à carga. Então eu estava cheio de confiança nos dias anteriores à minha apresentação. Mas quando o dia chegou, não estava tanto. Tinha me dado conta do quanto precisava daquilo, pelos soldados e por suas famílias, e para ser muito franco, por mim. E esse súbito ataque de nervos me impediu de estar na minha melhor forma. Porém, fui em frente e o conselho disse sim. Feliz da vida, contatei o Willy, esperando que ele também ficasse feliz. Ele ficou irritadíssimo. Queria que eu tivesse falado com ele primeiro. Supus que outras pessoas tivessem falado, eu lhe disse. Ele reclamou que eu usaria todos os fundos do Royal Foundation. Que absurdo, soltei. Tinham-me dito que bastava 500 mil de libras para pôr os jogos de pé, uma fração dos fundos da fundação. O restante viria de doadores. O que é que estava acontecendo? Fiquei me perguntando. Então entendi. Meu Deus, é rivalidade de irmãos. Tampei os olhos com a mão. Ainda não tínhamos deixado aquilo para trás? Aquela coisa toda de herdeiro contra reserva? Já não estava meio tarde para aquela velha dinâmica da infância? Mas, ainda que não estivesse, ainda que o Willy insistisse em competir, em transformar nossa irmandade em uma Olimpíada particular, ele já não tinha aberto uma dianteira insuperável? Estava casado, com um bebê a caminho, enquanto eu comia quentinhas em cima da pia. Da pia do papai. Eu ainda morava com o papai. Jogo encerrado, cara. Você ganhou. Eu esperava mágica. Achava que essa missão desafiadora, enobrecedora, de criar um Warrior Games internacional me levaria a uma nova fase da minha vida pós-guerra. Não funcionou assim. Pelo contrário. A cada dia que passava, eu me sentia mais apático, mais desanimado, mais perdido. No final do verão de 2013, estava em apuros, alternando entre surtos debilitantes de letargia e ataques de pânico tenebrosos. Minha vida oficial era estar em público, me postar diante das pessoas, fazer discursos e palestras, dar entrevistas. E agora me via quase incapaz de cumprir essas funções básicas. Horas antes de um discurso ou uma aparição pública, ficava encharcado de suor. Depois, durante o evento, era incapaz de pensar, minha cabeça zumbindo de medo e fantasiando fugas. Sempre escapava por um triz do ímpeto de fugir, mas conseguia imaginar o dia em que não conseguiria, em que sairia correndo do palco ou do salão. Aliás, o dia parecia estar perto, e eu já imaginava as manchetes retumbantes que sempre triplicavam minha ansiedade. O pânico geralmente começava quando eu vestia o terno de manhã. Estranho, esse era o meu gatilho, o terno.
Enquanto abotoava a camisa, sentia minha pressão arterial subir. Ao dar o nó na gravata, sentia a garganta fechar. Quando estava vestindo o paletó, amarrando os sapatos, o suor já escorria pelo meu rosto e por minhas costas. Sempre fui muito sensível ao calor, que nem o papai. Nós dois fazíamos piada sobre isso. Não fomos feitos para este mundo, dizíamos. Malditos homens da neve. A sala de jantar de Sandringham, por exemplo, era nossa versão do inferno de Dante. A temperatura de Sandringham era amena, mas a sala de jantar era subtropical. Papai e eu sempre esperávamos que a vovó olhasse para o outro lado e um dos dois levantava de supetão, corria até a janela e abria uma frestinha. Ah, que maravilha de ar gelado! Mas os corgis sempre nos traíam. O ar frio os fazia choramingar. E vovó perguntava: tem uma corrente de ar? E então um funcionário fechava a janela na mesma hora. Aquele baque alto, inevitável por conta da antiguidade das janelas, parecia a porta de uma cela se fechando. Mas agora, sempre que estava para fazer uma aparição pública, fosse qual fosse o lugar, me sentia na sala de jantar de Sandringham. Durante um discurso, fiquei tão encalorado que tive certeza de que todo mundo estava percebendo e discutindo o assunto. Durante uma recepção, procurei loucamente alguém que estivesse sentindo aquela mesma insolação. Precisava de uma confirmação de que não era só eu. Mas era. Como é comum acontecer com o medo, o meu entrou em metástase. Em pouco tempo já não acontecia só em apresentações públicas, mas em todos os lugares públicos, todas as aglomerações. Passei a temer estar perto de outros seres humanos. Mais do que tudo, temia câmeras. Nunca tinha gostado de câmeras, é claro, mas agora as achava insuportáveis. O clique característico do obturador se abrindo e se fechando me deixava desnorteado o dia inteiro. Eu não tinha alternativa. Passei a ficar em casa, dia após dia, noite após noite. Ficava sentado de cueca, comendo delivery, assistindo a série 24. Ou Friends. Acho que devo ter visto todos os episódios de Friends em 2013. Concluí que eu era um Chandler. Meus amigos de verdade comentavam de passagem que eu não estava normal, como se eu estivesse gripado. Às vezes eu pensava, talvez eu não esteja normal mesmo. Talvez fosse isso que estava acontecendo. Talvez seja uma metamorfose. Talvez uma nova pessoa estivesse emergindo e eu tivesse que ser essa nova pessoa, essa pessoa assustada pelo resto da minha vida. Ou talvez essa pessoa sempre tivesse sido eu e só agora isso estivesse se tornando evidente? Talvez minha psique, assim como a água, tivesse chegado a um nível de estabilidade. Revirei o Google à procura de explicações. Pus meus sintomas em vários mecanismos de busca em sites de medicina. Ficava tentando me diagnosticar, dar nome ao que havia de errado comigo, quando a resposta estava bem debaixo do meu nariz. Eu tinha conhecido tantos soldados, tantos jovens homens e mulheres que sofriam de estresse pós-traumático, e tinha escutado tantas histórias sobre as dificuldades em sair de casa, o incômodo de estar perto de outras pessoas, o tormento de entrar em um espaço público, em especial se fosse barulhento.
Já tinha ouvido os relatos de que escolhiam a dedo a hora de ir a uma loja ou a um pub, de que faziam questão de chegar minutos antes do horário de fechamento para evitar a multidão e o barulho. Eu me solidarizava profundamente com eles e, no entanto, jamais tinha ligado os pontos. Nunca tinha me passado pela cabeça que eu também estava sofrendo de estresse pós-traumático. Apesar de todo o meu trabalho com soldados feridos, todo o meu empenho em prol deles, toda a minha batalha para criar um campeonato que evidenciasse sua situação, nunca tinha me ocorrido que eu era um soldado ferido. E minha guerra não tinha começado no Afeganistão. Tinha começado em agosto de 1997. Uma noite, telefonei para o meu amigo Thomas, irmão do meu querido amigo Henners. Thomas, tão engraçado e espirituoso. Thomas, com sua risada contagiante. Thomas, uma lembrança viva de dias melhores. Eu estava em Clarence House, sentado no chão da sala de TV. Devia estar vendo Friends. Ei, Boz, está fazendo o quê? Ele riu. Ninguém mais o chamava de Boz. Eze, olá. Eu sorri. Ninguém mais me chamava de Eze. Ele disse que estava saindo de um jantar de negócios. Estava feliz de ter com quem conversar a caminho de casa. Sua voz, tão parecida com a do irmão, foi um conforto instantâneo. Me deixou feliz, embora Thomas não estivesse feliz. Também enfrentava dificuldades, declarou. Estava passando por um divórcio. Outras complicações. A conversa se voltou inexoravelmente para a complicação original, a fonte de todas as complicações. Henners. Thomas morria de saudade do irmão. Eu também, eu disse. Cara, eu também. Ele me agradeceu por ter discursado em um evento para angariar fundos para a obra de caridade de Henners. Eu não perderia por nada. É para isso que servem os amigos. Pensei no evento e no ataque de pânico antes do evento. Então, relembramos o passado de forma aleatória. Thomas e Henners, Willie e eu, manhãs de sábado. Fazer nada com a mamãe. Ver TV. Concursos de arroto. Ela era que nem um garoto adolescente. Ela era, cara. Ir com a mamãe ver Andrew Lloyd Webber. Eu e Henners mostrando a bunda para as câmeras de segurança de Ludgrove. Nós dois caímos na gargalhada. Ele lembrou que Henners e eu éramos tão grudados que as pessoas nos apelidaram de Jack e Russell. Talvez porque Willie e eu tivéssemos cachorros da raça Jack Russell. Ah, eu me perguntava onde Henners estaria. Estaria com a mamãe? Estaria com os mortos do Afeganistão? Gangan estaria junto? Fui arrancado dessa linha de pensamento pelo som de Thomas gritando. Boss, cara, você está bem? Vozes bravas, tumulto, briga. Pus o telefone no viva voz. Atravessei o corredor às pressas, subi a escada e rompi na sala da polícia. Gritei que meu amigo estava em perigo. Nos debruçamos sobre o telefone, escutamos, mas a linha já tinha caído. Era óbvio. Thomas estava sofrendo um assalto. Por sorte, tinha acabado de mencionar o nome do restaurante onde havia jantado. Ficava em Battersea. Além disso, eu sabia onde ele morava. Olhamos o mapa.
Havia só um trajeto lógico entre um ponto e outro. Alguns guarda-costas correram comigo até lá e encontramos Thomas na calçada, perto da Albert Bridge, esmurrado, abalado. Nós o levamos à delegacia mais próxima, onde ele fez um boletim de ocorrência. Depois o levamos para casa. Durante o percurso, ele não parava de me agradecer por ter ido socorrê-lo. Dei um abraço apertado nele. É para isso que servem os amigos.